Toledo, todo mundo costuma ser cauteloso com questões de saúde, às vezes até certo tabu em falar nesse assunto, mas ao mesmo tempo a gente viu uma acelerada, né, nas discussões sobre 2026 depois desse incidente com o Lula. O que está em jogo? Então, Thaís, para mim já estava claro que existia um certo grau de incerteza quanto a quarto mandato do Lula, dele ter vontade e energia e saúde para disputar a eleição em 2026. Como você disse, esse é um assunto tabu, né? E é um tabu à direita e à esquerda. A direita não se pode falar nisso porque o Bolsonaro fica nervoso, porque não, eu serei candidato mesmo com a justiça eleitoral tendo cassado os direitos políticos dele, né? Do lado da esquerda também é tabu, porque não, Lula, é etarismo falar, não pode... Tá com 79, vai estar com 81 em 26. Pois é, não pode falar, porque o Lula é um mito. É verdade, tudo bem, mas eu imagino que o próprio Lula, eu sei que o próprio Lula tem um plano B, que é o Haddad, porque ele pode estar de saco cheio do Arthur Lira e das chantagens da Câmara. É muito diferente a relação do governo federal com o legislativo e o executivo do que foi no primeiro e no segundo mandatos dele hoje em dia. O governo federal tem muito mais dificuldade para aprovar qualquer coisa e a chantagem é muito mais pesada. O legislativo tem muito mais ferramentas de chantagem, instrumentos de chantagem. Então, eu imagino que, apesar de não ter relação direta entre a dor de cabeça que o Lula sentiu e a reunião com o Arthur Lira é uma dor de cabeça constante para o Lula e para qualquer presidente. Então, assim, existe esse plano B. Só que o que aconteceu depois desse incidente? Aumentou a incerteza. Nem o Lula sabe se ele vai ser candidato de fato em 2026, né? Ninguém sabe. E qualquer exercício de futurologia aqui é fútil. Mas que aumentou a incerteza é inegável. Aumentou a direita, porque com as histórias do golpe, o Bolsonaro ficou numa situação ainda mais difícil, as possibilidades de lançarem outros candidatos aumentaram e, para complicar ainda mais, nessa quarta-feira, uma juíza de Goiás decretou a inelegibilidade do governador Ronaldo Caiado, inelegível por 8 anos. Que se tinha alguém declarando que era candidato, acontecesse o que fosse, era o Caiado. Né? Exatamente. Então, e daí eu liguei para Fabiana Pulcinelli, que é uma das melhores repórteres de política de Goiás, colunista do maior grupo de mídia do estado, e ela estava me explicando que na contabilidade ali no Tribunal Regional Eleitoral a quem o Caiado vai recorrer, os prognósticos são de que ele ganha de 5-2. E tem um motivo para isso, porque o Marconi Perillo, que antecedeu o Caiado no governo de Goiás, fez a mesma coisa que ele fez, uma reunião dentro do palácio com pessoas para pedir apoio para o seu candidato, e a pena que ele recebeu foi uma multa. Então, como já tem ali um precedente, pode ser que seja convertida, essa perda dos direitos políticos seja convertida em multa, mas o resultante tem certeza geral e absoluta. Não tem ninguém que pode dizer com certeza vou ser candidato em 2026. Está todo mundo sob júdice ou sob cuidados médicos. E isso, para quem tem pretensão de ser candidato, de fato, é muito ruim, né? Essa incerteza coloca uma nuvem de incerteza em torno do potencial candidato que atrapalha as articulações dele. Então, no caso do Bolsonaro, por exemplo, é evidente que a inelegibilidade dele e as eventuais condenações que ele venha a receber por causa da história do golpe atrapalham muito o centro de gravidade que ele precisaria ser para conseguir alavancar uma candidatura. No caso do Lula, a mesma história, porque enquanto pairar qualquer incerteza, às vezes ele dá a entender que ele é candidato, às vezes ele dá a entender que ele não é candidato, às vezes ele estimula o Haddad como candidato, às vezes não estimula, enfim. Enquanto fica essa incerteza mesmo, essa questão um pouco nebulosa, dificulta a formação, né, de um leque amplo de aliança. Embora, no caso do Lula, o governo vai servir de polo de aglutinação, mesmo que não seja ele o candidato. E daí vem a história da reforma ministerial, que deu uma bela acelerada essa semana, inclusive. Exatamente, né? O ministro da Comunicação Social, Pimenta, já está até comunicado, segundo o Globo, de que está demitido, já está na rua, porque parece que o Lula quer trocar o ministro das Comunicações, porque ele acha que o grande problema do governo são as comunicações. Saiu pesquisa hoje mostrando que a avaliação continua andando de lado, nada muito bom, e que, como vai fazer a reforma ministerial, acho que ele quer vender a reforma ministerial como um ponto de virada, como uma boa notícia, e para isso ele já quer ter uma nova equipe fazendo a comunicação disso, né? Uhum. Agora, vamos voltar a esse seu ponto que você colocou, que eu acho muito interessante, das alianças. Pega a esquerda. Hoje,
dentro do governo, eu não vejo nenhum nome que chegue perto do Fernando Haddad como candidato eventual do governo em 2026, se o Lula decidir ou não puder ser candidato. Mas a gente sabe que o Haddad não é exatamente uma figura unânime dentro do PT e tampouco dentro da aliança que apoiou o Lula nessas eleições. Ele é alguém que tem muita capacidade técnica, é um grande especialista em formatar políticas públicas, conseguiu aprovar coisas que nenhum outro ministro da Fazenda conseguiu, como, por exemplo, a reforma tributária, que ainda está pendente. Você vai dizer que estão querendo botar água na reforma dele no Senado, mas tem que se provar um bom articulador político, né? E eu acho que a gente vai ver isso acontecer ao vivo e em cores nas próximas semanas e meses, quando vão tramitar. Já está tramitando a reforma tributária, vai tramitar o pacote de corte de gastos, e no ano que vem tem a reforma do imposto de renda. Até agora o Haddad passou em alguns testes e foi reprovado em outros, né? Porque ele conseguiu aprovar todas aquelas medidas no primeiro ano do governo, mas escorregou aos 45 do segundo tempo. Talvez não tenha escorregado, depende do critério de quem que está avaliando. Mas ao dar uma entrevista criticando os superpoderes da Câmara, o Arthur Lira falou, bom, então acabou, aqui a gente não aprova mais, só se pagar muito bem. Foi o cientista político / social que falou mais alto que o ministro. Agora, esse é um fato também, eu acho que desse ano, né? É um ano da incerteza política, né? Que aumentou a incerteza em vez de diminuir à medida que a gente vai chegando perto de 2026. E um ano em que ficou escancarada a mudança do padrão de relacionamento do legislativo, do executivo e do judiciário também, né? Essas alianças entre poderes, um fazendo frente ao outro, né? Eu acho que deram o tom desse ano. E eu acho que vão continuar dando nos próximos, né? O ano vai acabar e essa é a discussão ainda, né? Que é uma discussão que se arrastou o ano inteiro. Agora a gente vai falar nesse próximo bloco a questão das emendas. Exato. Cada um puxando a corda para um lado e aí ninguém saiu do lugar. Exatamente. Toma lá sem dar cá, porque não há nem garantia de que você vai cumprir os acordos.